Bom dia a todos. Olá, olá. Estamos iniciando mais esta aula do dia 17, hoje 17 de novembro de 2020. Bom dia, Bárbara, Gisele, Amanda, Adail, Ellen. Quem mais está por aqui? Sheila, Vitor. Sejam bem-vindos. Nesta aula de Direito Tributário 2, onde vamos tratar, inicialmente, quero pedir desculpas a vocês, que ainda não lancei a nota da M2, certo? Farei isso com certeza essa semana. Vou tirar hoje à tarde, hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, vou corrigir aquelas peças que nós temos pendentes ainda de correção. Tem algumas que eu já corrigi, mas não lancei, e outras que estarei corrigindo hoje à tarde e amanhã, ok? Então, provavelmente na quarta-feira à noite, no mais tardar quinta pela manhã, eu já estarei com as notas da M2 lançadas, certo? Nós iniciamos na última aula o processo judicial tributário, certo? E paramos exatamente quando iniciaríamos as espécies de processo. Então, na aula passada, comentamos com vocês o porquê, né, dos processos judiciais tributários, dando ênfase, né, à função do Estado em exigir o pagamento dos tributos, ou seja, não basta instituir o tributo, né, exercer a competência tributária, portanto, e não exercer a capacidade tributária. O que é a capacidade? É a cobrança efetiva do tributo. Então, o fisco, leia-se aí Receita Federal, Receita Estadual ou Receita Municipal, cada um com os seus tributos, obviamente, deverão se preocupar, né, com a cobrança efetiva dos tributos, sob pena do gestor ser considerado como renunciante, né, de uma receita tributária. A renúncia de receita tributária, depois da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a renúncia de receita passou a ser considerada um crime, certo? Pelo gestor, a ser praticado pelo gestor. Então, aquela definição de que o tributo será cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, essa plenamente vinculado significa isso, que o gestor, ao assumir o cargo de prefeito, de governador ou de presidente da República, efetivamente deve, vinculado ao seu cargo, exigir o pagamento do tributo de qualquer devedor, certo? Qualquer sujeito passivo de uma obrigação tributária deve entregar o tributo ao Estado, sob a forma de dinheiro em espécie, né, em pecúnia, como é chamado, até porque o Estado só funciona se tiver dinheiro, se tiver pecúnia. Então, a forma administrativa de cobrança dos tributos, a gente já viu na unidade 2. E agora, se aquela forma não deu resultado, o Estado precisa recorrer ao Poder Judiciário, que é um dos poderes do Estado, né? Então, vejam, o Legislativo aprova os tributos, o Executivo executa, cobra os tributos. Caso o Executivo não consiga fazer isso administrativamente, ele precisa ir ao terceiro poder, que é o Judiciário, para executar a cobrança do tributo por meio judiciário, por meio do Judiciário. Então, vejam, a instituição do tributo se dá num poder independente e harmônico entre si, que é o Legislativo. A execução e a cobrança do tributo se dá no Poder Executivo e, às vezes, se necessário, a cobrança se dá no Poder Judiciário. Então, nós estamos tratando aqui, efetivamente, dos processos judiciais tributários, que é o que nos interessa agora nessa unidade 3. Então, desejando a todos um bom dia, né? Feito essa pequena introdução, nós vamos abrir os slides, né, lá
naquela parte que nós encerramos o assunto da aula passada. Eu solicito que vocês assistam a aula passada novamente, se for o caso, para poder entender esta aula de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar as espécies de processos judiciais, ou seja, quais são os processos judiciais que estão disponíveis, tanto para o Estado quanto para o contribuinte ou sujeito passivo. E eu explicava a diferença entre contribuinte e sujeito passivo na aula passada. O contribuinte é aquele que tem relação jurídica direta com o tributo. E o sujeito passivo, às vezes, não tem uma relação jurídica direta com o tributo, mas é o que deve entregar o dinheiro, que deve pagar o tributo. Então, ele se torna sujeito passivo, mesmo que, às vezes, não seja o próprio contribuinte. E aí eu dei vários exemplos sobre isso. Então, os processos judiciais tributários que nós vamos ver hoje, não sei se a gente consegue encerrar tudo hoje, se conseguir melhor, nós vamos até onde nosso entendimento for de encerrar a aula, pelo cansaço, para não ficar muito longa a aula, mas nós vamos começar então tratando efetivamente desses processos em espécie, né? Os processos judiciais tributários, pessoal, não são processos difíceis, são muito simples. Normalmente ocorrem na via ordinária, né, num rito ordinário, e são bem tranquilos de serem entendidos. Inclusive, se tu for analisar as peças, as petições destes vários processos judiciais tributários, elas se assemelham em muito. Troca normalmente o nome da peça, a base legal da ação, mas se mantém praticamente a base legal de mérito para todas as ações. Quando tu muda a ação especificamente, a espécie especificamente, mas não muda praticamente nada em termos de arguição, em termos de mérito. Então, eu vou explicando isso para vocês e vocês vão entender com tranquilidade, ok? Então, deixa eu abrir aqui, pessoal, dá licença, eu vou abrir os nossos slides para ver onde é que nós paramos na última aula. Então, eu vou trocando aqui os slides e se vocês lembrarem exatamente onde nós paramos, levantem a mão aí e me deem uma orientação. Eu acho que eu parei no slide 17, mas eu vou à frente aqui. Isso nós falamos, o controle de legalidade dos atos administrativos falamos, nas características gerais do processo falamos, as garantias que a Constituição nos dá em ter o direito de ingressar em juízo, né? Que é a inafastabilidade do controle jurisdicional, que mais? O contraditório e ampla defesa, o significado de cada um deles, os objetivos dos processos judiciais, e aí nós entramos no terceiro item, que é as espécies de processos, as ações de iniciativa do Estado, as ações de iniciativa do contribuinte, as ações de controle de constitucionalidade e as ações de coletividade. Bom, aí nós dividimos aqui, pessoal, em dois quadros distintos, né? As espécies de processos judiciais que são de interesse e de iniciativa do fisco, né? Que é a execução fiscal, a ação cautelar fiscal e a ação rescisória. Então, a ação de execução fiscal, a cautelar fiscal e a ação rescisória são as ações de interesse do fisco. Pontos. São só essas. As ações de iniciativa dos contribuintes, leia-se também do sujeito passivo, começa pela exceção de pré-executividade, que nós vamos ver hoje. Nós podemos propor uma ação declaratória de direito, vamos ver também como é que funciona e em que momento se usa essa ação. Podemos, como contribuinte, propor uma ação anulatória do lançamento do tributo, do lançamento tributário, certo? Ou ação anulatória do crédito tributário, o nome não interessa, mas é importante conhecer todos eles. Quando se faz uma ação anulatória de lançamento, qual a diferença da ação anulatória da ação declaratória? A ação de consignação em pagamento, importante essa ação também, a mais importante de todas, a ação de repetição de indébito, quando o contribuinte paga um tributo indevidamente ou é cobrado indevidamente de um tributo.
ele tem na sua mão também o poder de ingressar com uma ação de repetição de indébito ou uma ação de ressarcimento do pagamento indevido. O nome não interessa muito, mas importante conhecer. O famoso mandado de segurança, contrato abusivo de autoridade tributária, cabe também mandado de segurança, e, por fim, a ação rescisória, que é aquela ação que pode ser intentada quando já transitou uma sentença em julgado. O trânsito em julgado de uma sentença, após ela há uma modificação de entendimento nos tribunais superiores, é possível, tanto por parte do Estado quanto por parte do contribuinte, propor essa desconstituição da sentença através da ação rescisória. Então, são essas as espécies de iniciativa do Estado e de iniciativa do contribuinte. Vimos também as ações de controle de constitucionalidade em matéria tributária. Isso é muito importante, porque às vezes os tributos são instituídos e apresentam algumas inconstitucionalidades. Então, existe o controle difuso, que é aquele controle de constitucionalidade que se exerce dentro de uma ação ordinária, e nós temos o controle concentrado via ação direta, que é a ADIM, que só alguns órgãos podem tentar esta ação. O controle difuso de constitucionalidade, qualquer pessoa pode arguir isso em um processo específico, em um processo ordinário. Mas o controle concentrado, apenas aqueles entes citados no artigo 103 da Constituição. E em matéria tributária existe também, quando o gestor propõe e aprova uma lei que isenta ou dá remissão de tributos, e isso pode causar prejuízo ao erário, é possível também uma ação popular para evitar esse tipo de situação. E quando o chefe do poder também age de forma contrária aos interesses públicos, a ação civil pública é uma ação também possível de ser intentada, principalmente pela lavra, pela iniciativa do Ministério Público. Não que a ação civil pública não possa ser intentada também por uma associação, por um grupo de pessoas, É possível também. Uma entidade regularmente instituída pode propor também uma ação civil pública. E eu acho que nós paramos aqui, pessoal. Eu acho que nós paramos aqui quando iniciaríamos, então, e vamos iniciar, o primeiro processo de interesse do Estado ou do fisco, que é o processo, o Eduardo confirma, O Eduardo Henrique confirma que paramos aqui no slide número 15. Então, vamos iniciar a partir daqui. Slide número 15. Estou anotando aqui para a turma também da noite, tá ok? Então, pessoal, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, intervenham aqui intervenham na nossa aula, pelo microfone, pela câmera ou pelo chat, não tem problema nenhum. Façam isso sempre que for necessário. A aula vai ser bastante tranquila, vamos com calma, até para poder entender com clareza todos esses procedimentos processuais que estão à disposição tanto do fisco quanto do cidadão. A ação mais importante, pessoal, de iniciativa do fisco, eu diria de interesse do Estado, do interesse do fisco, do órgão cobrador, do órgão que exerce a capacidade de cobrança do tributo, é a ação de execução fiscal ou processo de execução fiscal. Este processo de execução fiscal, eu já disse isso na aula passada, é o único processo, junto com a cautelar fiscal, seriam os únicos, então, no plural, os únicos processos que têm uma regulamentação jurídica própria. No caso da execução fiscal, é a Lei 6.830, de 1980. Vejam que é uma lei antiga já, tem aí 30 anos, 30 anos de idade. Esta lei foi aprovada ainda durante o período da ditadura militar
E o processo de execução fiscal, então, tem toda a sua normatização posta por esta lei de número 6.830 de 80. Essa lei também é conhecida, pessoal, como LEF, Lei de Execução Fiscal, LEF, L-E-F. A LEF, então, é a lei que normatiza o processo. É como se fosse um código de processo de execução fiscal. Ao invés deles colocarem dentro do Código de Processo Civil, que seria o adequado, foi criado por uma lei específica, uma lei esparsa, portanto, criando este processo, esses procedimentos que compõem o processo de execução fiscal. Aqui nós temos três situações. Pré-requisito para que o Estado possa propor uma ação de execução fiscal é ele ter em mãos uma certidão de dívida ativa, aqui colocada no slide como CDA. A CDA é certidão de dívida ativa. Como que o Estado produz uma certidão de dívida ativa? Presta atenção. O tributo é instituído por lei, primeiro passo. Nesta lei tem que prever a hipótese de incidência do tributo, segundo passo. Terceiro passo, é quase como se fosse um fluxograma, pessoal, que eu estou falando aqui para vocês. Terceiro passo, tem que acontecer o fato gerador do tributo. O que é o fato gerador do tributo? É o fato no mundo real que confirma a hipótese prevista na lei. Então, a lei prevê que quem for comprar um imóvel deverá pagar ITBI para o município, é um tributo municipal. Vou dar esse exemplo. Então, a lei é necessária, a lei que institui o ITBI. Nesta lei tem que prever a hipótese, que é adquirir um imóvel a título oneroso. O fato gerador é efetivamente adquirir o imóvel, certo? Aí o Estado lança o tributo, emite a guia de pagamento, quinto passo constitui o crédito. Então, o quarto passo é o lançamento, o quinto passo é constituir o crédito e cobrar. Se a pessoa não paga, haverá uma cobrança administrativa, uma notificação para que a pessoa pague. Se a pessoa não paga no prazo certo, no prazo previsto em lei, vai acontecer o sexto passo. Qual é o sexto passo? É a inscrição deste devedor em dívida ativa, ok? Bom, depois de inscrito em dívida ativa, na sequência, praticamente e imediatamente, será produzida uma certidão de dívida ativa. Nesse momento, nesse sétimo passo, nesse momento desse fluxograma, quando o Estado tem uma certidão de dívida ativa, ele tem nas mãos uma sentença. Professor, mas essa sentença não foi produzida no meio judicial. Tem força para ser executada essa sentença lá no Poder Judiciário? Sim, tem força. Então, a certidão de dívida ativa é o pré-requisito para propor ação de execução fiscal. Por isso que eu fui fazendo os passos, fui transcrevendo para vocês, percorrendo os passos. Precisamos ter uma lei que preveja uma hipótese, precisa acontecer um fato, gerando uma obrigação tributária, essa obrigação será lançada, será constituído um crédito, será notificada a pessoa para pagar, e se a pessoa não pagar, emite-se uma CDA. Essa CDA, então, é um documento próprio para embasar o processo de execução fiscal. Sem a CDA, é possível propor uma execução fiscal? Não. A resposta é não. Por quê? Porque a CDA é a sentença a ser executada no meio judiciário, no meio judicial, certo? No âmbito do Poder Judiciário. Então, a certidão de dívida ativa é pré-requisito para o processo de execução fiscal. Então, não há como propor uma execução fiscal contra alguém se não tiver uma certidão de dívida ativa em que aquele alguém esteja inserido. Tá ok até aqui? Tranquilo? Vocês estão entendendo? Então, o pré-requisito para para que possibilite a execução fiscal é ter em mãos uma CDA. Professor, o devedor, o contribuinte não pagou, mas o Estado não o inscreveu em dívida ativa.
portanto, não tem como existir uma CDA. É possível executar este devedor? Não, não é possível executar o devedor. O Estado precisa percorrer esse fluxograma, precisa passar por todos esses caminhos. Este devedor deverá ser inscrito em dívida ativa. Professor, mas já se passaram 7 anos desde o lançamento do tributo e desde a notificação para que ele pague. Se passaram 7 anos. É possível inscrevê-lo em dívida ativa e produzir uma CDA contra ele? Não é mais possível. Legalmente, não. Porque já ocorreu a prescrição daquele crédito tributário. O Estado perdeu o direito ao crédito pelo tempo. E o tempo se conta a partir do lançamento do tributo, 5 anos para frente. Então, 5 anos opera a prescrição. Se já aconteceu esse tempo, se já decorreu esse interstício de tempo, não há mais por que inscrevê-lo em dívida ativa, muito menos produzir uma CDA para tentar executar aquele crédito, porque o devedor vai arguir a prescrição e será reconhecida de pronto pelo juiz. Uma pergunta que sempre me fazem é se depois de lançado o tributo, passou 4 anos, e o Estado inscreve aquele devedor em dívida ativa. A pergunta é se essa inscrição em dívida ativa interrompe aquela prescrição que se iniciou há 4 anos atrás. Faltando, então, 1 ano para prescrever, o devedor é inscrito em dívida ativa. Esta inscrição em dívida ativa é fato que pode ocasionar interrupção da prescrição? Sim ou não? Pergunta de concurso, pergunta dos advogados. Sim ou não? A inscrição em dívida ativa. A Bárbara diz sim e diz não. Como é que é? Não tem prescrição intercorrente. Não é o caso aqui da prescrição intercorrente. O caso aqui, Bárbara, é que não há interrupção da prescrição porque é um ato administrativo interno. A inscrição em dívida ativa é um ato administrativo interno que não chega ao conhecimento do devedor. É um ato apenas para poder produzir uma CDA se faz a inscrição em dívida ativa, mas isso não tem o condão de interromper a prescrição. A prescrição intercorrente é aquela que acontece dentro do processo de execução fiscal, que nós vamos explicar daqui a pouco. A prescrição intercorrente tem previsão dentro da Lei de Execução Fiscal. Na 6.830 de 80, nós temos agora a previsão da prescrição intercorrente. É quando, dentro do processo já em andamento, transcorre esse interstício de 5 anos. Ok? Então, a prescrição intercorrente é uma outra situação. É dentro do processo judicial em andamento já, né, que pode acontecer essa prescrição intercorrente. Bom, qual é a finalidade da execução fiscal? Cobrar o tributo, né, a efetivação do direito líquido certo, embora seja um direito líquido certo ainda relativo, porque o devedor pode embargar a execução, né, então essa efetivação do direito líquido certo ainda permanece, esse direito não é absoluto, é relativo, em função de que todo contribuinte tem o direito, em uma execução fiscal, propor ou uma exceção de pré-executividade ou o embargo à execução. Preste atenção, ao receber a intimação acerca de uma execução fiscal, 2 são os caminhos possíveis para o devedor. Exceção de pré-executividade, é possível apresentar, e também, dentro do prazo legal, apresentar também o embargo à execução, que no caso da Lei 6.830, o prazo é de 30 dias. E vocês vejam que lá no Código de Processo Civil, os embargos à execução é de 15 dias, me parece que agora é 15 dias úteis. Mas aqui na Lei de Execução Fiscal, tratando de matéria fiscal, o embargo à execução em processo de execução fiscal é de 30 dias.
Não está dito na lei que é 30 dias úteis. Pressupõe-se que seria em função da alteração do Código de Processo Civil, mas como a lei não fala isso, preste atenção. Não contem como dias úteis, contem como dias corridos, para que não percam o prazo, para que vocês não percam o prazo de apresentação dos embargos da execução. A garantia de ampla defesa, eu coloco aqui nesse último quadrinho, é exatamente o embargo à execução, né? A garantia de ampla defesa por parte de quem está sendo executado é a possibilidade de apresentar, então, o embargo à execução, dentro do prazo de 30 dias a partir da intimação. Legal? Então, vamos lá. A dívida ativa é qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei à Fazenda Pública, sejam representativos de créditos tributários ou não. Importante isso, pessoal. Preste muita atenção nessa frase. A dívida ativa nem sempre é um valor oriundo da tributação, um valor a ser cobrado fruto de um tributo não pago. A dívida ativa pode se referir a outros créditos que o Estado tenha. Por exemplo, se tu sofreu uma multa de trânsito e não pagou, tu pode, multa de trânsito não é tributo, porque é um castigo, o tributo nunca é uma sanção de ato ilícito. No caso, a multa de trânsito é uma sanção de ato ilícito, então, portanto, não é um tributo. Mas se tu não pagares uma multa de trânsito, o Estado, né, poderá inscrever em dívida ativa e, posteriormente, executar essa cobrança no âmbito do Poder Judiciário. E, portanto, dívida ativa nem sempre se refere somente a créditos tributários, podem ser créditos não tributários também. A inscrição em dívida ativa é um procedimento administrativo regular, está previsto no artigo 202 do CTN e está previsto também no artigo 2º e 5º da Lei 6.830. Então, nesses dois lugares da legislação brasileira, nós temos a previsão de inscrição em dívida ativa como um procedimento administrativo regular para colocar a pessoa devedora, a pessoa do devedor, né, numa lista de devedores possíveis de serem executados. Professor, eu não tive o meu nome inscrito em dívida ativa. Posso ser executado? Não. Por que não? Porque não haverá uma certidão de dívida ativa, porque como não houve a inscrição, consequentemente, não tem certidão de dívida ativa. Não tendo certidão de dívida ativa, a execução fiscal não tem sustentação, não poderá ser protocolada. As espécies, então, de processos começa pela execução fiscal, aqui, né? Posto aqui nesse quadro, nesse slide número 18. O Eduardo faz aqui uma consideração. O professor Gabriel comentou que havia uma exceção para esse caso. Sobre prescrição, não estou lembrado. Bom, o processo de execução fiscal, eu coloco aqui que ele abandona o processo de conhecimento que fica na esfera administrativa. Professor, por que o processo de execução fiscal não tem essa fase do conhecimento que todo o processo tem? Se vocês ingressarem, pessoal, com uma ação de cobrança, o juiz vai intimar a parte contrária para se defender, para produzir provas, e isso é o processo de conhecimento. No caso da execução fiscal, esta fase do processo de conhecimento já aconteceu lá no âmbito administrativo, quando a pessoa foi notificada para pagar o tributo, foi aberto um prazo de impugnação para ela, se ela não apresentou impugnação, foi inscrito em dívida ativa, foi emitida uma certidão. Portanto, pessoal, no processo de execução fiscal se abandona essa fase, já vai direto para a execução de uma sentença. Que sentença, professor? A CDA. A CDA é uma sentença definitiva, com força para ser executada. Essa CDA, inclusive, pode ser protestada em cartório, se tiver previsão legal, no Código Tributário Municipal, no Código Tributário Estadual, no Código Tributário Nacional, tem essa previsão. Então, vejam, uma das características principais do processo de execução fiscal é não haver essa fase, né, que o juiz atua mais intensamente, essa fase do conhecimento de quem deve, porque deve,
por que não pagou, por que pagou, ou se pagou errado. Essa fase de conhecimento, que pressupõe uma contestação, ela é abandonada de pronto na execução fiscal, tendo em vista que o Estado já detém nas mãos uma sentença extrajudicial, mas com força para sustentar uma execução judicial. Vejam, a CDA é uma sentença trabalhada, produzida no âmbito administrativo, mas que chega até o Poder Judiciário com força para ser executada. O normal não é acontecer isso, mas foi dado ao Estado esse direito dele produzir uma CDA dentro de um processo administrativo e que essa CDA se transforme depois numa sentença judicial condenatória, né, em nível de poder ser executada judicialmente, diretamente, como se fosse uma sentença definitiva. É claro que a execução fiscal necessita esse título executivo, que é a CDA, né, lançada e inscrita em dívida ativa. Portanto, a CDA traduz o direito concreto dado ao Estado de executar esse valor no meio judicial. Tá ok até aqui? Perfeito? Eu vou indo bem devagarzinho, para que a gente não se perca no caminho. O artigo 2º, parágrafo 5º, inciso 1 e 6 da Lei 6.830, prevê, então, a fase do processo, né, de lançamento e inscrição. O artigo 6º, inciso 1 e 3 também prevê essas situações. Olha só, quais são as situações? O processo de execução fiscal, lá na Lei 6.830, diz que o juiz, ao receber a petição inicial, né, e vejam, pessoal, que essa petição inicial da execução fiscal, ela é uma petição padrão, que já está inserida no computador do município, né, da Procuradoria-Geral do Município, do Estado, da União. Na União, no caso, é a Procuradoria da Fazenda Nacional que faz isso. Essa petição inicial da execução fiscal, ela é das mais simples possíveis. Ela é realizada, então, pelo Estado, no sentido de executar aquela dívida ativa mediante uma CDA. O juiz, ao receber, o juiz da causa, o juiz natural da causa, né, que normalmente é o juiz da vara de execuções, né? Então, o juiz da vara de execução, das execuções fiscais, ele recebe a petição inicial, em anexo deverá conter a certidão de dívida ativa, e vejam que a Lei 6.830 de 1980, a Lei 6.830 de 80, prevê que a CDA ela pode ser produzida, impressa, dentro do próprio texto da petição inicial, por meio eletrônico. Então, quando o auditor fiscal inscreve alguém em dívida ativa, o computador automaticamente produz uma CDA dentro da petição inicial da execução fiscal. Praticamente os advogados do Estado, né, quando eu digo aqui o Estado de forma genérica, União, Estados e Municípios, os advogados das procuradorias incumbidos de promover essa execução, né, como atribuição dos seus cargos, eles praticamente não mexem na petição, não trabalham a petição, porque ela já está produzida de forma a receber a inscrição em dívida ativa e produzir uma certidão de dívida ativa dentro da própria ação, dentro da própria petição inicial. E essa petição inicial só vai substituir o nome e a qualificação do executado, o tributo a ser executado e o valor, né, que o devedor deve para o Estado. Então é muito simples, né? A petição inicial do processo de execução fiscal ele é automático, ele é eletrônico, ele se preenche automaticamente no momento que o auditor inscreve dívida ativa, aquela CDA que vai ser produzida já está inserta na própria petição da execução fiscal. E o juiz, então, recebendo a intimação, ele manda intimar o devedor, o executado, para pagar em 5 dias a dívida tributária ou não tributária. Existem execuções fiscais não tributárias, falei isso
há pouco atrás. Então, o juiz manda citar para que o devedor pague em 5 dias, ou ele garanta o juízo para fins de embargar a execução. Ele pode garantir o juízo por fiança bancária, pode garantir o juízo por depósito, ou pode indicar bens à penhora. Feita essa garantia, ou feita essa penhora, ele terá prazo de 30 dias para apresentar o embargo. Nesse embargo, pessoal, que é a contestação, em tese é a contestação à execução fiscal, ele vai apresentar, então, os seus argumentos, que podem ser em preliminar, por exemplo, em legitimidade passiva, dizer que não deve, que não é ele que está devendo. Ele pode arguir em preliminar que já houve a prescrição daquele crédito tributário por parte do Estado. Ele pode arguir que lá atrás houve a decadência, ou seja, o lançamento se deu depois de 5 anos do fato gerador. Ele pode arguir a legitimidade ativa, dizendo que o órgão estatal não é o responsável pela cobrança daquele tributo, e assim sucessivamente. Então vejam que o embargo à execução, ele pode apresentar algumas preliminares e depois tratar do mérito, né, em si. Professor, se ele deve, e sabe que deve, né, o devedor deve, sabe que deve, o que eu faço para ele ganhar um tempo, para ele se preparar para pagar? Apresento o embargo? Apresentar o embargo no último dia do prazo sempre dará um fôlego, né, para o teu cliente, para que ele possa pagar posteriormente. Se tu entender também possível, pode apresentar uma exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela deve ser apresentada quando o teu cliente não tem como garantir o juízo para promover, para apresentar o embargo. Então, a gente apresenta sempre uma exceção de pré-executividade. Mas a exceção de pré-executividade, ela só será aceita pelo juiz se ela tratar dessas preliminares que eu falei para vocês ali. Se for evidente que há ilegitimidade ativa ou passiva, e se tiver evidente que há prescrição ou decadência, aí, ao invés de garantir o juízo e apresentar o embargo, devemos apresentar, então, uma exceção de pré-executividade, que é uma criação jurisprudencial do Pontes de Miranda, lá no início do século passado, quando ele, em nome de alguns clientes que não tinham bens para penhorar, fazia essa defesa através da exceção de pré-executividade. E agora, no exame da OAB, estão solicitando essa situação, estão perguntando sobre a exceção de pré-executividade, porque até alguns anos atrás não havia previsão no edital do exame da OAB essa figura da exceção de pré-executividade. Mas agora consta do edital do exame da ordem essa figura jurisprudencial ou essa possibilidade posta pela jurisprudência no sentido de garantir a defesa do cliente, mesmo que ele não possa garantir o juízo por fiança, depósito ou penhora. Então, a exceção de pré-executividade é uma forma oblíqua, né, de defender o cliente que não quer apresentar o embargo, certo? Então, é uma possibilidade a mais para se defender. Bom, se o executado não nomeia bens à penhora, às vezes porque não tem, outras vezes porque não está em nome dele, os bens que ele possui, ou às vezes ele não tem dinheiro, né? Na inércia, então, do executado, algum bem poderá ser penhorado desde que descoberto pela Receita, pelo fisco, pelo órgão exequente, né? Então, os procuradores do município, do Estado e da União precisam vasculhar, né, a vida do devedor para que possam descobrir algum bem, né, ou que ele teve algum bem durante esse período da constituição da dívida, né, para poder anular essas transferências, né, que ele possa ter feito nesse período, atingindo inclusive interesse de terceiros, mas é possível às vezes fazer isso, né? Então a Procuradoria do município, dos estados, né, dos municípios, dos estados e a Procuradoria da Fazenda Nacional, eles estão atentos, né, aos patrimônios das pessoas devedoras de tributo. Por quê? Porque às vezes é necessário
indicaram bem para ser penhorado e depois ser levado a leilão, né, para fazer frente a essa cobrança do tributo devido, ok? Bom, se o valor, aqui tem uma situação específica, né? Ó, o que eu coloco aqui? Ó, se o valor penhorado ficar abaixo do valor executado, né, o valor da dívida tributária ou não tributária, caberá ao executante, né, aquele que executa a cobrança, requerer reforço, né, dessa penhora, continuando o embargo proposto. Isso é uma previsão legal também. Às vezes, o bem encontrado é inferior ao valor da dívida, né, e aí o Estado pode requerer reforço de penhora, indicando outro bem ou outro valor em dinheiro, caso exista, né, no banco, ou numa poupança, e etc. E tal. E aqui que vem aquela situação que nós analisamos lá anteriormente no processo administrativo, em que é possível a troca de informações entre a Receita e os bancos, quebrando o sigilo bancário em nível administrativo, né, no âmbito administrativo, no âmbito do processo administrativo, para poder aqui na execução fiscal penhorar o valor em dinheiro. Indicando isso, o juiz entra no Bacen-Judi e bloqueia o dinheiro do executado. E ele fica com o dinheiro bloqueado para possibilitando, inclusive, que ele apresente o embargo à execução, caso o dinheiro dele for bloqueado no Bacen-Judi por parte do juiz. Vejam que no âmbito administrativo, o Estado não pode bloquear dinheiro no banco, ele pode investigar, ele pode quebrar o sigilo bancário para saber se ele tem dinheiro. Aí, propondo a execução fiscal, é nessa fase do processo judicial fiscal, é que é possível, então, requerer ao juiz que ele bloqueie esse valor, já investigado em âmbito administrativo, mas agora no âmbito judicial, que ele venha propor, então, o constrangimento do dinheiro, né, contrair o dinheiro, bloqueando essa movimentação desse dinheiro pelo Bacen-Judi, que o juiz acessa direto do gabinete dele por uma senha e entra na conta do cidadão lá do devedor, do executado, e faz com que ele não possa acessar mais esse dinheiro, até que se resolva a pendência judicial. É possível, uma pergunta que eu faço aqui, é possível que a CDA seja produzida com defeito, com erro de cálculo, com erro de valor da dívida, e alguns erros, erro de endereço, erro do devedor. Então, até a decisão de primeira instância, pessoal, está previsto lá no artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6.830, até a decisão de primeira instância, lá no juiz natural da ação, é possível emendar ou substituir integralmente a CDA. Ao fazer isso, a Procuradoria, apresentando uma nova CDA, né, juntando ao processo uma nova CDA, corrigindo algum defeito que essa possa ter tido, o prazo de embargo é retomado. Por quê? Porque o embargo normalmente versará sobre o teor da CDA. Então, se o Estado apresenta uma nova CDA durante o processo já em andamento, deverá o juiz, né, devolver o prazo de 30 dias para o embargante tomar ciência novamente da nova CDA ou da CDA emendada ou substituída, para que ele possa, no prazo novamente aberto de 30 dias, apresentar as suas argumentações em nível de embargo à execução. Certo? Ok? É importante, né, então, no processo de execução fiscal, estar atento a esses dois prazos, o prazo de decadência e o prazo de prescrição, porque se o crédito tributário já decaiu, se já houve decadência, esse crédito nem poderia estar existindo mais. Se houve prescrição, o crédito pode ter existido, mas se não for cobrado dentro de 5 dias da criação do crédito, da instituição do crédito pelo lançamento, também não é possível mais propor a execução fiscal. Professor, eu tenho clientes que recebem intimação de execução fiscal de crédito já prescrito. É possível? É possível. É possível que a Receita tenha indicado uma CDA para a Procuradoria não se ateve a esse
esse detalhe, né, da decadência, que é uma coisa, e da prescrição, que é outra coisa, vejam que a decadência ela opera antes do lançamento do tributo propriamente dito, e a prescrição opera após o lançamento do tributo propriamente dito. Ok? A decadência se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador do tributo. Ok? Então, se o fato gerador foi em 2018, a partir de 2019 começa a contar o prazo de 5 anos para lançar o tributo. Então, tem 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Até 2023, um tributo cujo fato gerador aconteceu em 2018 poderá ser lançado. Se não for lançado até 2023, não lança mais o tributo, não constitui mais o crédito. Logo, operou-se aqui a decadência, ok? Bom, mas vamos supor que em 2021, dentro do prazo legal, foi lançado o tributo. Aí começa a contar um outro prazo, um outro lapso temporal, que é o da prescrição. E aí começa a contar 5 anos do lançamento esse prazo. E esse prazo efetivamente pode ser interrompido sempre que a pessoa do devedor, por exemplo, parcelar o tributo, sempre que o Estado promover um protesto desse valor, sempre que houver a citação do devedor para pagar, esse prazo é interrompido. Decadência não há interrupção, nunca. Ou lançou dentro do prazo ou não lançou. Prescrição, sim, pode ser interrompida várias vezes. Então, a prescrição acontece quando decorre um prazo de 5 anos ininterrupto, que não há demonstração de intenção de cobrança do devedor. Quando o Estado fica inerte durante 5 anos, ininterruptamente, não demonstrando interesse em cobrar o devedor, opera a prescrição. Isso vocês já viram com o Gabriel lá no semestre passado, eu estou só repetindo porque é importante aqui. Então, a decadência tem base legal no artigo 173 e a prescrição no artigo 174. O prazo de ambos é de 5 anos. O início da contagem desses prazos é que se diferencia. Preste atenção aqui, ó. O início do prazo de decadência inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, no ano ou no exercício, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em que o fato gerador aconteceu. O fato gerador aconteceu, o tributo pode ser lançado. Sim ou não? Sim. Se o fato gerador aconteceu em maio de 2018, ele poderia ter sido lançado em 2018. Então, a partir de 2019, nesse exemplo que eu estou falando para vocês, eu poderia já começar a contar o prazo decadencial. Ou, se houver impugnação lá nos atos administrativos, julgado improcedente uma impugnação a favor do fisco, a partir daquele julgamento também começa a se contar o prazo para lançar o tributo. Professor, eu impugnei um crédito que foi me cobrado, eles me cobraram, eu impugnei, e aí eu perdi na impugnação, recorri, perdi de novo, foi improcedente meu recurso. Então, eles têm uma decisão administrativa favorável ao Estado. O Estado poderá lançar o tributo. Sim, mas o Estado não lançou. Ah, não lançou? Ganhou e não levou, não lançou? Não, o Estado não lançou aquele tributo. Depois que eu fiz recurso, o Estado não lançou. E já se passaram 6 anos. Então, decaiu o direito de lançar. O Estado comeu bola, ficou dormindo. Não pode acontecer isso. Bom, depois de constituído o crédito, que é o próprio lançamento do tributo, começa a se contar um novo prazo, que é o prazo prescricional. E o que interrompe esse prazo e que pode ser interrompido várias vezes? Despacho do juiz, que ordena a citação do executado, que é o que nós estamos tratando aqui, da execução fiscal, pelo protesto judicial, em alguns, isso está no CTN, pessoal, alguns códigos tributários estaduais e principalmente nos códigos tributários municipais, eles têm incluído aqui no inciso 2 pelo protesto judicial e cartorário, protesto em cartório. Amplia um pouco mais a possibilidade de interromper a ação pelo processo não judicial. Não é comum, como diz Eduardo, isso não é comum, mas eu tenho trabalhado algumas reformas tributárias e
os procuradores dos municípios têm nos solicitado essa possibilidade de protestar em cartório e isso interromper a prescrição, o que é contrário ao interesse do contribuinte, mas é a favor do interesse do fisco. Ou, 3, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que aí inclui isso, né, protesto extrajudicial, que importa em reconhecimento do débito pelo devedor. Que importa em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, ele é protestado, se ele não contestar o protesto, ele reconhece o débito dele. Por isso que esse inciso 3 possibilita que se coloque, né, no inciso 2 o protesto judicial e o protesto extrajudicial, que não é comum, mas pode ser uma das formas. Bom, encerramos então, e encerramos o assunto processos de execução fiscal, mas sugiro que vocês deem uma lida na lei 6.830 de 80, que é uma lei de 40 e poucos artigos, pessoal, é muito bem curtinha, uma lei curta, não é longa, é uma lei fácil de se entender. Nesta lei, pessoal, nessa lei 6.830, é que nós temos a previsão da prescrição intercorrente, que nós falamos lá em cima, que a Bárbara Cipriano comentou, que agora parece que ela saiu da sala. Olha a figurinha. A figurinha da... tá boa. Deixa eu só voltar aqui. Olha só. Quando se fala em decadência ou prescrição, é importante ressaltar esta possibilidade da prescrição intercorrente. O que é, na prática, a prescrição intercorrente? É quando o Estado executa o devedor, certo? Mas não encontra bens, nem bens imóveis, nem joias, nem nada, nem bens em dinheiro, não encontra dinheiro no banco. Às vezes, nem encontra o devedor. Normalmente é uma empresa que fecha, que faliu, quebrou, sei lá, ou espontaneamente fechou as portas. Essa empresa ficou devendo. A Bárbara voltou aqui, nós estamos falando, Bárbara, da prescrição intercorrente. Esta empresa, legal, a Bárbara voltou. Não falamos mal da Bárbara, nós só falamos que ela saiu da sala. Fique aqui, Bárbara, com a gente, beleza? Olha só, a prescrição intercorrente acontece quando? Quando o Estado, ao executar um devedor, não encontra bens, não encontra dinheiro, né? Ou não encontra o devedor. E aí o que acontece? O processo ele fica durante um ano parado. Aí o juiz manda, né, cita o executante, né, o exequente, cita para que ele se manifeste quanto a essa situação de não ter encontrado bens ou não ter encontrado o devedor. Se o Estado, se os advogados da Procuradoria do Estado não se manifestarem, porque às vezes não encontram mesmo o devedor ou dinheiro ou bens para penhorar, o juiz, então, de ofício, né, ele arquiva administrativamente o processo. Ele coloca se fosse físico o processo, hoje é tudo eletrônico, mas se fosse físico, ele mandaria colocar numa prateleira, ó, deixa arquivado esse processo, já que não encontramos o devedor, já que o Estado não encontrou bens para penhorar, vamos deixar esse processo de lado. Eles deixam o processo com previsão legal, arquivado por um ano, e a partir do final desse primeiro ano, começa a contar 5 anos para frente, onde operará a prescrição intercorrente. Ou seja, é uma prescrição que vai acontecer, vai operar dentro do processo judicial de execução fiscal. É possível isso? É possível e é previsto em lei. Há uma decisão recente, pessoal, que diz que mesmo que o juiz,
olha só, mesmo que o juiz não decrete o arquivamento administrativo após um ano de inércia do processo, passado um ano sem movimentação no processo de execução fiscal, automaticamente começa a contar o prazo de prescrição intercorrente. E aí haverá que esperar 5 anos para frente, deste um ano. Então, a prescrição intercorrente, na prática, se opera depois de 6 anos, né? Houve o protocolo da ação, não encontrar o devedor, começa a contar um prazo de um ano, e após 5 anos deste prazo de um ano, ou seja, 6 anos, é que vai operar a prescrição intercorrente. Professor, lá no 4º ano encontraram o devedor e encontraram bem do devedor. Interrompe a prescrição intercorrente. A pessoa vai ser citada para embargar e vai poder embargar, porque haverá penhora sobre aquele imóvel que foi descoberto, provavelmente. Ok? Entenderam o que é a prescrição intercorrente? Eu tenho muitos casos aqui no meu escritório que aparecem pessoas que, depois de anos, elas são encontradas, né? E aí a gente entra no processo e requer de imediato, né, que seja declarada a prescrição intercorrente, porque às vezes se passaram 7 anos, 6 anos de um crédito tributário que foi executado e que ela não foi encontrada. Paciência, o Estado tem que correr atrás, né? Essa é a função do Estado. E depois, encontrando a pessoa depois de um tempo, não tem mais força para executar em função da prescrição Professor, intercorrente. Fale. deixa eu te perguntar acerca dessa prescrição intercorrente, né? A gente sabe que o devedor ele está negativado, ele está com foi constituída a CDA, né, em nome dele, então ele possui essa dívida com o Estado, né? Essa dívida com o Estado, como bem falado pelo professor, né, ela prescreve se o Estado não consegue buscar os bens para suprir essa necessidade. Mas a pergunta é a seguinte: passado esse prazo prescricional, né, o título de CDA ele decai automaticamente? Não, né? O crédito tributário se extingue. Sim. Se o crédito tributário se extingue, o Estado não tem mais direito a esse dinheiro. Pois é, a minha dúvida é a seguinte: a pessoa, teoricamente, o crédito se extingue, né? Mas aí o Estado em si ele não deu baixa nesse crédito. Aí Tá? tem que requerer administrativamente que seja retirado do CADIM, do cadastro dos inadimplentes, né? Isso, essa era a minha pergunta: se caberia, Isso. por exemplo, uma ação de Sim. indenização por parte do devedor, né? Haja visto que não foi retirado o nome dele, porque a gente Sim. sabe que quando há isso entre pessoas, né? Não. Se ele buscar um financiamento e não conseguir um financiamento, por exemplo, Sim. bancário, caberia uma ação de indenização, Mesmo que ele não tenha feito o pedido. mesmo que ele não tenha pedido. Por quê? Porque como o crédito foi extinto, cabe à Receita Federal, Estadual ou Municipal estar atento a isso, né? E dar baixa, né? Retirar da dívida ativa e do cadastro dos inadimplentes. E se tiver em Serasa, SPC, é a mesma coisa. E se tiver protesto do título, a mesma coisa. Eu não sei se o resultado, se o juiz vai conceder, isso é uma outra questão. É possível ingressar? Sim. Acho até que tem base legal e sustentação jurídica bem forte para isso. Até porque se a pessoa vier a pagar, olha só, olha o exemplo que eu vou dar. Se depois de decaído ou depois de ter acontecido a prescrição intercorrente, né? Vamos esquecer a decadência. O crédito foi lançado no prazo, não houve decadência, houve a inscrição em dívida ativa, emitiu-se uma CDA, o Estado propôs uma execução, não encontrou bens, ou não encontrou o devedor por um prazo, aí, esse prazo aí de 6 anos, né, contado do arquivamento, 1 ano mais 5 de prescrição. Vamos supor que tenha operado a prescrição, tenha acontecido efetivamente no mundo prático a prescrição.
E a pessoa vem lá e paga, sei lá, ela é desconhecedora do seu direito, ela resolve pagar saldar aquele débito dela e pagar o crédito para o Estado. Então, ela salda um débito dela em função de um possível crédito que o Estado tem em relação a ela. É possível, aí vem a pergunta, é possível, essa pessoa falando com o advogado, é possível que o advogado diga, olha, você pagou algo que já estava prescrito, portanto, não havia mais o crédito, portanto, tu tens direito de receber a restituição desse valor pago, porque é indevidamente pago. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. É possível ingressar se a pessoa espontaneamente, olha só, espontaneamente pagou um crédito já prescrito, portanto, esse crédito já não havia mais por parte do Estado, o Estado não tinha mais esse crédito, mas a pessoa espontaneamente, em função de estar inscrita ainda lá em dívida ativa, ela espontaneamente fez o pagamento. A pergunta é, ela pode propor uma ação de repetição de indébito e buscar esse dinheiro de volta? Sim ou não? Essa é a pergunta. Vamos lá. O Eduardo acha que não. Quem mais quer opinar? Vamos aguardar. Mas não saberia fundamentar. Eduardo, olha só, como tu foi o único que respondeu aqui, vamos lá. Ela pode pedir a devolução do valor? A resposta, sim, ela pode pedir o valor. Por que ela pode pedir o valor? Porque se o crédito está extinto, tu pagou algo para alguém que não tinha direito de receber. Se essa pessoa não tinha o direito de receber mais em função da prescrição, como ela recebeu? Por que ela recebeu? Ela recebeu algo que não é dela. Se ela recebeu algo que não é dela, cabe a restituição do valor pago. Isso não acontecia alguns anos atrás, Eduardo e turma. De fato, os advogados não pensavam assim, os juízes também não entendiam assim, até que um advogado disse, opa, mas se lá no CTN diz que a prescrição extingue o crédito, como é que o Estado recebe o valor? Ah, professor, mas ele devia lá. Sim, ele devia lá atrás, mas lá atrás foi, filho. Agora, prescreveu o direito do Estado. O Estado foi inerte, o Estado foi mole, foi molenga, foi trouxa. O Estado não agiu como deveria ter agido. Ou a pessoa não tinha dinheiro para pagar mesmo. Então, como não tinha dinheiro para pagar, não pagou. E isso não é crime. Ela nunca escondeu isso do Estado, então não é crime, inclusive. Não pagar tributo não é crime. Vocês já sabem disso melhor que eu. Então, ela deixou de pagar porque não podia pagar, prescreveu, mas aí daqui a pouco ela pegou uma grana, eu vendi um pilão, eu, sei lá, recebi uma grana, tirei na Mega Sena, eu vou lá pagar. Se a pessoa pagou algo que já estava prescrito, alguém recebeu algo que não deveria ter recebido, porque o crédito já não existia mais. Os advogados começaram a ingressar com pedido de restituição de indébito, né? Administrativamente ou judicialmente, né, que cabe as duas formas. Eu ensinei para vocês até agora o pedido extrajudicial, né, administrativo. Mas se administrativamente o Estado não devolve o dinheiro, e normalmente não devolve o dinheiro, o advogado tem que ingressar com uma ação de repetição de débito no âmbito judicial. Ingressando com a ação de repetição de débito, provando que o pagamento foi feito após a extinção do crédito tributário pela prescrição, o juiz e os juízes atualmente estão condenando o Estado a devolver o dinheiro, sim, em função da clareza desta previsão do CTN, dos códigos tributários estaduais e dos códigos tributários municipais, em que a decadência e a prescrição extinguem o crédito. Crédito extinto não pode ser mais recebido, e se for recebido, é dado o direito do pagador, né, daquele contribuinte que pagou, restituir o valor integralmente, corrigido monetariamente, etc. Claro que não vai ser restituído com um pagamento em dobro, como é previsto no Código do Consumidor, porque isso aqui não é matéria de Código do Consumidor. A dívida tributária nada tem a ver com Código do Consumidor. Então, os alunos me perguntam, professor, tem que devolver em dobro? Não tem que devolver em dobro. O Estado vai devolver o valor corrigido monetariamente. Mas vai ter multa? Não vai ter multa. A pessoa pagou
espontaneamente fora do prazo, ou seja, depois de extinto o crédito, ela tem direito a receber de volta, mas vai receber apenas com a correção monetária prevista em lei. Ponto. É isso aí. Certo? Até aqui, tudo ok? Podemos ingressar na cautelar fiscal? Bom, a ação chamada cautelar fiscal tem previsão legal em uma lei esparsa também, que é a Lei 8.397 de 92. Vejam que é uma lei um pouco mais recente. Nós temos a Lei 6.830 de 80, que é a Lei da Execução Fiscal. Agora, estamos falando do processo cautelar fiscal, que é um processo, como a própria palavra diz, de acautelamento, né? Para que serve esse processo cautelar fiscal? Está no texto aqui, ó, usado para pedir providências para a preservação de um direito. O que é isso, pessoal, na prática? Às vezes o fisco quer cobrar alguém e esse alguém começa a se desfazer dos seus bens para não pagar o tributo. Se separa, a mulher separa do homem, o homem separa da mulher, o casal começa a passar as suas cotas para os filhos, para não pagar tributos pessoais. O cara começa a trabalhar a confecção do seu passaporte para fugir do país. Ou seja, começa a doar bens de uma aleatória para se desfazer dos bens, para não ser penhorado futuramente. Ou seja, qualquer atitude que demonstre que o devedor, né, considerado devedor pelo fisco, qualquer atitude que demonstre que ele quer fugir do pagamento, que ele quer se ausentar do pagamento, que ele quer se miscuir do pagamento, é possível que o Estado proponha, isso é uma ação de interesse do Estado, que o Estado proponha, seja o município, seja o Estado membro, seja a União, proponha essa cautelar fiscal. Vejam que ela não busca uma solução de mérito, não está se discutindo se há dívida tributária ou não. Né? Na prática, não é a busca dessa ação. Essa ação tem um único interesse de tentar bloquear, né, essas ações de forma cautelar, essas ações que possam, no futuro, impedir a execução fiscal. Então, o processo cautelar fiscal, em tese, deveria ser protocolado antes da execução fiscal, se demonstrado que o devedor está agindo fraudulosamente. Mas a pergunta que eu já vi cair no exame da ordem é essa. A cautelar fiscal, o processo cautelar fiscal, é possível ser intentado durante a existência já de um processo de execução fiscal? Sim ou não? Estou desafiando vocês aí um pouquinho para vocês ficarem atentos na minha aula. Tem gente que está fazendo ovo frito, tem gente que está comendo gemada, tem gente que está bebendo cerveja. Presta atenção aqui no professor, no velho professor aqui, que daqui a pouco vai se aposentar. Presta atenção, só porque é virtual, você não precisa ficar aí tomando banho de piscina. Tem gente que está na praia agora assistindo a aula do professor lá, sentado no meio da praia. Certo? Pergunta: pode ser proposta, dona Bárbara, pode ser proposta essa ação cautelar fiscal já durante o processo de execução? Já há a petição inicial protocolada, já há despacho do juiz? Sim ou não? Manuel diz que sim. Perfeito, sim, é possível. É possível sim, por quê? Porque às vezes, pessoal, durante a tramitação da execução fiscal, que é o processo de cobrança judicial do devedor, ó, a Bárbara está fazendo um cafezinho aí, nem oferece para os amigos aqui. Eu estou no chimarrão aqui hoje, acordei cedo, fiz um chimarrão. Durante o processo de execução fiscal, pessoal, bom apetite aí. Durante o processo de execução fiscal, o devedor começa a se desfazer dos bens. Vai no cartório e começa a preparar um divórcio da mulher do homem, sei lá, separações. Então, quando o fisco, quando a Procuradoria Geral do município, quando a Procuradoria Geral do Estado, quando a Procuradoria da Fazenda Nacional detecta, percebe isso, essas ações para que demonstrem que o devedor está fugindo do
tentando fugir das suas obrigações tributárias ou mesmo não tributárias, que é possível também, a cautelar fiscal é a providência adequada. E pode acontecer a cautelar fiscal durante o processo de execução. Então, a Fazenda Pública está executando a pessoa judicialmente e propõe uma cautelar fiscal. E o juiz bloqueia os bens pela cautelar fiscal para sustentar a penhora na execução fiscal. Então, os processos caminham junto. A execução está indo aqui, a cautelar vem para ajudar a execução, certo? Para tentar bloquear, garantir o resultado efetivo da execução fiscal. O resultado efetivo da execução fiscal é receber o pagamento do tributo. E, às vezes, não recebendo o pagamento do tributo, tem que penhorar um bem da pessoa. Só que se a pessoa está se desfazendo dos bens, é necessário propor uma cautelar fiscal para bloquear esses bens para poder fazer o pagamento ou garantir o pagamento na execução fiscal. Então, é uma ação simples também, né? Uma ação fácil de fazer, desde que haja localização dos bens para poder tornar indisponíveis, né? Para garantir, inclusive. Então, aqui, o desenho está bem claro aqui, está bem ilustrativo, né? O objetivo da cautelar fiscal é tornar indisponível os bens do contribuinte. Pode ser bens em dinheiro, bens imóveis, e etc. Barcos, bens móveis, carro, e etc. e tal. Ok? Quando pode ser utilizado? E aí vem a pergunta que eu fiz, que a Bárbara respondeu. Antes de propor a execução. 2. Durante o processo de execução. Essa pergunta foi feita recentemente da ordem. Durante o processo de execução fiscal, é possível propor também uma ação cautelar fiscal? Resposta é sim. Sim, é possível. Então, o processo cautelar fiscal pode se dar antes do início da execução ou durante o processo de execução fiscal. Tá ok? E, por fim, nas espécies de processos judiciais de interesse do fisco, existe a figura da ação rescisória. Alguns entendem que a ação rescisória é uma ação autônoma, outros entendem que é uma forma de recurso. Vamos trabalhar como se fosse uma ação autônoma, própria, né? Então, lá no artigo 966 e seus incisos do novo CPC, porque no antigo CPC, eu não lembro se era no artigo 495, acho que era. Só que agora, pelo novo CPC, o artigo 966 é que apresenta a possibilidade da ação rescisória. Lá no Código de Processo Civil, que deve ser usado subsidiariamente na ação cautelar e na ação de execução fiscal, vejam que a gente tem leis esparsas, né, que é a lei de execução fiscal, mas ela nunca se desgarra em sua aplicação do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é a lei geral que serve de subsídio, inclusive, para aplicar a lei esparsa da execução fiscal. Vocês têm que entender isso. Vocês não devem nunca abandonar o famoso CPC. Então, o Código de Processo Civil diz que até 2 anos do trânsito em julgado de uma sentença é possível, dentro desse prazo, porque após isso acontece a prescrição desse direito, dentro desse prazo é possível desconstituir a sentença já transitada, desconstituir um julgado que já transitou, ou seja, uma sentença já transitada em julgado pode ser desconstituída. Em matéria tributária é muito comum isso. Tu ingressa com uma ação, por exemplo, uma ação anulatória de um lançamento de um tributo, dizendo que esse tributo é inconstitucional, o juiz de primeira instância entende que o tributo é constitucional, o Tribunal de Justiça do Estado entende num recurso que é constitucional, transita em julgado essas decisões, e aí lá no Supremo, por exemplo, uma decisão futura, né, desde que não seja depois de 2 anos, o Supremo entende que a tua tese estava certa, que aquele tributo era inconstitucional. Ô, professor, mas aí eu já perdi em primeira instância, já perdi em segunda, já transitou em julgado, e agora o STF entendeu que aquilo que eu dizia estava certo. O que eu faço agora, professor? Se tiver
o trânsito em julgado, se tiver transcorrido menos de 2 anos, apresente ação rescisória para fazer valer esse direito, esse direito garantido por esse último julgamento do STF. Traga para dentro do processo esse julgamento, abra um processo, uma ação rescisória, o juiz então declarará desconstituído o julgado e adotará a decisão do STF. Muito importante isso, desde que, logicamente, se exerça esse direito dentro do prazo prescricional máximo de 2 anos, conforme previsto no artigo 966 do CPC. Essa ação rescisória, ela é de interesse do fisco, mas ela pode ser de interesse dos contribuintes também. Eu estou dando aqui o exemplo do contribuinte, mas o fisco também pode ter uma ação julgada improcedente, uma execução fiscal julgada improcedente, ele recorrer e perder, e depois lá na frente o STF ter julgado procedente as suas teses. E aí o fisco também pode propor. Aqui eu estou falando da ação rescisória de interesse do fisco, mas ela cabe também em razão do interesse do contribuinte. Tanto para um quanto para outro, é possível apresentar essa ação rescisória como um último suspiro, né, para desconstituir um julgado já transitado. É comum acontecer isso no âmbito tributário? Sim, é comum, porque as matérias tributárias envolvem interpretação constitucional e às vezes elas chegam até o STF. E chegando até o STF, às vezes o STF decide diferente dos tribunais regionais de justiça, tribunais de justiça, e diferente dos juízes de primeira instância. Então, se tu é advogado, fique atento. Às vezes uma tese defendida em razão de um direito de um cliente pode ser uma tese que não tem efeito no primeira e segunda instância, mas que lá no STF depois pode ter um julgamento diverso. E se tiver dentro do prazo de 2 anos do trânsito julgado da ação do teu cliente, tu pode pedir a desconstituição. Será desfeita aquela sentença, será feita uma sentença nova, agora sim em função de uma súmula do STF, provavelmente, tratando desse mesmo assunto. É importante a ação rescisória, tanto como de interesse para o Estado, né, na desconstituição de sentenças contrárias ao interesse do Estado, ou também importante em razão dos clientes, dos contribuintes, dos nossos clientes que são contribuintes, para desconstituir um julgado também que não garantiu o direito do nosso cliente. Então, essas ações chamadas rescisórias são importantes para ambos os lados, tanto para o fisco quanto para os clientes particulares nossos. Ok? Alguma dúvida até aqui? E aí, eu alerto aqui que é uma ação autônoma, né? Seria uma ação de impugnação da sentença? É o termo utilizado, né? Uma ação autônoma de impugnação da sentença. Os requisitos: ter transitado julgado a sentença e versar sobre o mérito, não sobre o processo em si, só sobre o mérito. Olha, o meu cliente perdeu essa ação em função de que não foi atendido, não foi albergado o mérito proposto por nós. Então, a ação rescisória tem que mudar, alterar, ela busca alterar a decisão de mérito da ação. Certo? As nulidades absolutas não podem ser matéria de ação rescisória por se convalidam com o trânsito em julgado. Questões processuais em si não podem ser arguídas na ação rescisória. Eu só posso discutir na ação rescisória as questões de fundo, de mérito, não as questões meramente processuais. Essas que o trânsito em julgado fulminaram, foram consideradas perfeitas, então não tem mais como modificar. Mas quando o mérito é mudado, quando a análise de mérito é mudado lá no âmbito de um tribunal superior, é possível a ação rescisória desconstituir a sentença, trabalhando novamente o mérito do julgamento. Quando a sentença for favorável ao contribuinte em ação latória de lançamento, é possível propor ação rescisória em ações declaratórias propostas pelo contribuinte também. Então vejam que a ação rescisória ela serve para desconstituir uma sentença favorável ao fisco, mas pode ser utilizada também numa sentença desfavorável
ao contribuinte, né, quando é favorável ao fisco e desfavorável ao fisco. Então, sempre que vocês proporem uma ação anulatória do lançamento de um tributo ou uma ação declaratória antes do lançamento do tributo e tiverem uma sentença desfavorável e mudar o entendimento dos tribunais superiores, é possível também alterar, desfazer uma sentença através de uma ação rescisória. Lembrando, desde que aconteça isso dentro de 2 anos do trânsito em julgado. Declarado o trânsito em julgado, tem que contar 2 anos para frente. Após isso, não mais. Não há como modificar a decisão da sentença. Nós temos aqui algumas situações importantes, assim, eu sempre ressalto, olha só, se o fisco, preste bem atenção nisso, se o fisco tem uma decisão contrária, o fisco lançou um tributo, né, o Estado lançou um tributo contra uma pessoa, física ou jurídica, essa pessoa entrou com uma ação anulatória e o juiz entendeu que o Estado está errado, que aquele tributo é inconstitucional. Aí lá no STF, depois do trânsito em julgado, o STF diz, não tem nada de inconstitucional, é constitucional. Aí o que acontece? O fisco entra com uma ação rescisória para desconstituir aquela sentença de primeira e segunda instância, em função de uma decisão lá de terceira instância ou de quarta instância, que é do STF. Só que aí, com essa decisão nova, com essa sentença nova, esse tributo tem que ser novamente lançado. Porque como ele foi dito que era inconstitucional lá atrás, o tributo foi lançado e foi desfeito o lançamento. Então, agora, com uma decisão nova, em função da ação rescisória, o Estado precisa relançar o tributo. Professor, mas agora já passou 6 anos do fato gerador, 7 anos, 8 anos, sei lá. O Estado vai poder lançar, mesmo que tenha essa decisão favorável na ação rescisória, ele consegue relançar um tributo que já decaiu? Às vezes não. Vejam que a consequência de uma ação rescisória, às vezes teoricamente, ela é satisfatória para o Estado, mas o Estado, em função do tempo, demorou muito para conseguir essa decisão favorável, ele vai ter que relançar o tributo e aí já opera a decadência. Porque a decadência, ela não se interrompe, eu disse isso desde o início. A decadência começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. E isso não tem interrupção. Então, não interessa se houve processo lá para frente, no futuro. Se não lançar o tributo dentro do prazo... Ah, professor, mas eles lançaram o tributo. Sim, mas houve uma sentença que anulou o lançamento. Se houve uma sentença que anulou o lançamento, a ação rescisória não reconstitui o lançamento. Ela só diz que o tributo é constitucional. Aí tem que relançar. Para relançar, o Estado já perdeu o prazo decadencial. Então, ganhou na ação rescisória uma decisão favorável, mas não levou aquilo que pretendia o Estado, que era cobrar o tributo. Às vezes isso pode acontecer. E não é muito difícil disso acontecer. É muito comum acontecer ações rescisórias de interesse do fisco que não traz resultado prático nenhum para a cobrança judicial do tributo. Não sei se vocês conseguiram entender essa lógica aí. O prazo para lançar um tributo, ele é definitivo. Se não houve lançamento dentro desse prazo, o crédito não está constituído. Quem não tem crédito constituído não tem direito de cobrar ninguém. É como se vocês fossem pagar um aluguel para uma pessoa que não tem imóvel. Ah, mas ele recebeu e eu paguei espontaneamente. E como eu paguei espontaneamente, ele recebeu. Sim, mas ele tinha alugado alguma coisa para ti? Não, então tu tem que ir lá buscar esse dinheiro de volta. Primeiro que tu não tinha débito em relação a ele. Segundo que ele não tinha um crédito em relação à tua pessoa. E aqui é a mesma coisa. Quando o Estado, pela extinção do crédito tributário, o Estado recebe um valor, ele tem que devolver. Porque ele está recebendo um valor que ele já não tinha mais crédito para receber. Esse é um valor pago indevidamente. Logo, é possível a famosa repetição de indébito, buscar de volta um dinheiro pago indevidamente, ou recebido indevidamente por parte do Estado. Ok? Estão entendendo? Bom, e aí nós temos
as ações de iniciativa dos contribuintes. E aqui eu quero encerrar essa nossa aula, porque já tem 1h30, quase 1h30 de aula. E vou deixar então para a nossa última aula, na semana que vem, na última aula teórica, provavelmente. Não sei se eu consigo encerrar tudo na aula que vem, mas provavelmente sim. Então, nós deixaremos as ações de iniciativa dos contribuintes, que muito nos interessa, porque nós temos clientes particulares, privados. Quem não faz concurso para ser da Procuradoria da Fazenda Nacional ou Procurador do Estado vai ter que trabalhar com clientes particulares. Então, as ações de iniciativa dos contribuintes particulares é que nos interessa muito. Quem for fazer concurso para Procurador do Estado ou para a União, Procurador da União ou do município, aí tem que se preocupar com a execução e com a cautelar fiscal. Já nós, eu que não fiz concurso público, atuo em defesa dos interesses dos clientes privados. Então, nós temos que ver os dois lados. A primeira parte das ações foram as de interesse do fisco e agora a segunda parte dessas ações são as de interesses dos contribuintes. Então, pessoal, espero que todos tenham entendido as ações de interesse do fisco. Ressalto a importância da leitura integral da Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, a LEF, que lá tem algumas questões específicas. Importante que vocês tragam na aula que vem dúvidas, né? Então, desafio vocês ao lerem a Lei de Execução Fiscal, apontem alguma dúvida que possa haver. E na aula que vem, hoje é dia 17, né? Na aula que vem, semana que vem, terça-feira, a gente tenta encerrar esse conteúdo teórico para que a gente possa fazer essas peças da M3, daí já na M3, as peças que aí já estaremos quase em dezembro, né? Para que nós possamos fazer pelo menos alguma peça judicial tributária, principalmente uma ação de iniciativa dos contribuintes. Então, na aula que vem, pessoal, presta atenção, nós vamos trabalhar as espécies de ações de iniciativa dos contribuintes. Vimos hoje as três espécies de iniciativa ou de interesse do fisco. E na semana que vem vamos interpretar, dialogar acerca das ações de iniciativa dos contribuintes. Então, leiam a Lei 6.830, que se refere à aula de hoje, tragam as dúvidas na semana que vem. Espero que todos tenham uma boa semana, hoje é terça-feira, e a partir de amanhã, hoje à tarde ou amanhã, já estarei colocando as notas da M2 naquelas peças administrativas que vocês fizeram. Ok? Beleza? Então, até a semana que vem. Encerramos essa nossa aula de 1h30, para não ficar muito cansativo e muito longo esse vídeo. Espero que, se vocês tiverem dúvida, assistam novamente esse vídeo dessa aula. E passaremos, então, na semana que vem a tratar desses assuntos importantes também, que são as ações de iniciativa dos contribuintes. Obrigado, pessoal aqui presente. Espero que estejam todos bem de saúde, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, saiam um pouco menos de casa, né? Embora a gente não consiga ficar muito tempo dentro de casa. Se alimentem bem e nos encontramos então na terça-feira que vem. Tá ok? Fico à disposição ainda online por alguns minutos. E obrigado pelos cumprimentos que alguns externaram aí acerca das eleições. Você sabe que eu tenho como padrão não comentar a vida política, né? Embora eu faça parte, mas eu respeito muito as opiniões divergentes e contrárias de todos na democracia, isso é o mais importante. Preservo sempre isso, então não faço campanha em sala de aula, não peço voto para ninguém, mas agradeço a todos que torceram pela gente. Foi um grande sucesso. Aquilo que eu ensino na universidade, eu aplico na prática, efetivamente.
mais especificamente no direito administrativo, né, que é uma das disciplinas que eu ministro aqui na universidade, e espero que todos tenham sido sucesso nessas eleições com seus candidatos, e obrigado aos cumprimentos de todos. Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa semana, e nos encontramos na terça-feira que vem. Um abraço.